Olá Tatiana, vou então resolver neste vídeo a questão número 3, que me diz o seguinte: Celestino tem alguns livros preparados para ler durante as próximas semanas, dentre os quais 3 são de romances, 3 livros científicos e 2 livros didáticos. Eu vou apenas registrar aqui estas opções, quer dizer, tenho 3 livros de romance, tenho 3 livros científicos e tenho ainda 2 livros que são didáticos. Questão 3.1. De quantas maneiras pode o Celestino ler um livro de cada vez, se começar então por um romance e acabar num livro didático? Quer dizer, ele vai ler os livros todos, ou seja, neste exercício nós vamos fazer uma sequência de leitura. Então vamos ler os 8 livros. Então vou colocar aqui 8 espaços: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deverás ter aqui também um cuidado especial. É que tu tens 3 livros de romance, mas eles não são todos iguais. Ok? Tens 3 livros de... O tema é de romance, mas os livros são diferentes. Por exemplo, aqui nos 2 didáticos, imagina que tens o manual do 12º ano e tens o manual do 11º. São ambos didáticos. Isto quer dizer, eu se ler o 12º e depois o 11º, ou então se ler o 11º e depois o 12º, quer dizer, será uma sequência de leitura diferente, apesar dos livros tratarem do mesmo tema. Ou seja, os livros aqui são diferentes, são todos diferentes. Tudo bem. Agora, de quantas maneiras pode então o Celestino ler um livro de cada vez, se começar então por um romance? Quer dizer, então aqui o início terá que ser com um romance, e para isso terei 3 opções, que é colocar um destes 3. E depois terá que acabar então num livro didático. Então aqui o final, né, começamos sempre pelas restrições, o final terá que ser um livro didático e para isso poderá ser qualquer um destes 2. Depois, os restantes 6, quer dizer, não interessa. E então colocaremos o número de trocas que eles podem tomar entre si, o que seria então 6 lugares para 6 livros, ok, 6 fatorial. Quer dizer que a resposta a esta questão seria exatamente 6 fatorial vezes 3 vezes 2. É uma questão aqui de fazermos o cálculo para saber quantas formas são exatamente essas. Quer dizer, terias então 6 fatorial vezes 3 vezes 2. Ok? Daria então 4.000. Daria 4.320 formas de eu fazer então esta sequência de leitura. Bem, passemos então à questão 3.2. Na questão 3.2 é dito o seguinte: admite então que o Celestino consegue ler 5 livros por semana, um de cada vez, considerando os livros anteriores, ou seja, considerando estes livros do contexto inicial. De quantas maneiras pode então o Celestino ler 5 livros por semana? Quer dizer, aqui é preciso ter um bocado de cuidado, porque aqui o foco está no grupo de 5 livros que é lido por semana. E repara, nesse grupo de 5, a ordem não vai interessar, porque quer dizer, será o mesmo grupo de 5 livros que eu lerei por semana. Se nesse grupo de 5 que eu vou escolher, imagina que eu escolhia o livro A, o B, o C, o D e o E. Tenho então este grupo de 5 que eu vou ler nesta semana. Se eles trocarem de posição, se eu ler primeiro o B e depois o A e depois o E, quer dizer, o grupo de 5 livros que eu vou ler nesta semana continua exatamente o mesmo. Quer dizer, o foco nesta questão 3.2 fica-se por o conjunto de 5 livros que são lidos por semana. Ou seja, o que é que quer dizer aqui? A ordem não interessa. A ordem não interessa. E se a ordem não interessa, eu vou usar combinações. E repara quantos livros tens disponíveis. Tens 3, 6, 8, combinações de 8 livros. E vou então fazer grupos de 5. Serão então os tais grupos de 5 livros que eu lerei então por semana. E isto dar-me-á exatamente o número de maneiras diferentes, né, de eu fazer, então, ler este conjunto de 5 livros. É uma questão daqui fazeres o cálculo, quer dizer, combinações de 8, 5 a 5, isto é exatamente igual a 56, quer dizer, agora aqui na nossa resposta colocaríamos então 56 formas diferentes de ler então estes 5 livros por cada semana, ou por semana, melhor dizendo. Ok? Fica então aqui a sugestão para estes 2 problemas de combinatória. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço.